Nos mares deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal, pois Ele nos ama. Cristo cura-se. Eu creio, Senhor. Cristo cura-se. O seu amor por nós é imenso. Ele cura. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa nas batalhas. Graças a paz, meus irmãos, tudo bem? Preciso que alguém me ajude no som. Tá ouvindo bem? Para que a gente possa continuar. Não sei se tá legal. Eu vi que tá aí o Cleiton, a Alcina, a Rose também, o Edna, Estevão, Gabriel. Alguém pode me ajudar aí se o som a gente possa continuar ou para que a gente possa dar continuidade. Ótimo, valeu meu irmão Estevão, um abraço. Ok, gente, é uma alegria mais uma vez poder estar junto com vocês para compartilhar a palavra de Deus nessa noite, né? Ontem nós tivemos para ser redundante, tivemos um Zoom, né? Um culto, um bate-papo, né? Centrado na palavra de Deus com o pessoal, com os jovens da igreja, e foi muito gostoso, muito bom poder ver alguns dos irmãos e conversar um pouco, e cada um poder dizer o que está sentindo nesse momento, seus desafios, como isso tem impactado na sua vida. E o tema é fé em isolamento, né? Como é que a gente está desenvolvendo a nossa fé, vivendo a nossa fé ou sustentando a nossa fé diante dessa situação tão atípica, né? Uma vez que faz muito parte da vida do povo de Deus essa relação pessoal, esse encontro, né? Esse ajuntamento,
e nós estamos privados disso por motivos justos, né? Então, como é que a gente está lidando com essa situação aí, com essa situação do isolamento social? E foi muito bom, né? E eu espero que a gente possa estar muito em breve junto, né? Cultuando. Eu estava dizendo que é muito estranho falar olhando para o celular só, né? Eu sinto falta de ver a reação dos irmãos na pregação, até aqueles que cochilam, né? Como eu disse ontem, a gente sente falta de ver, né? E é bem estranho. Eu queria orar nesse momento, pedindo ao Senhor por esse tempo que vamos passar aqui, que o Senhor fale ao nosso coração. Hoje, mais uma vez, eu fiz alguns testes aqui, né? Tentando não aceitar a verdade, a realidade de que a nossa internet não suporta. A gente não está conseguindo fazer pelo YouTube, a internet não consegue enviar, não tem upload, né, que fala o suficiente para fazer uma boa transmissão, né? Então nós ficamos aqui ainda um pouco limitados. Mas enfim, né, que a palavra do Senhor seja, que a palavra seja compartilhada e a gente possa ter um culto ao Senhor mesmo estando distantes fisicamente, ok? Vamos orar nesse momento? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de juntos cultuarmos, ó Deus, ao Senhor. Mesmo diante dessa pandemia, nós temos, ó Deus, graças ao Senhor, graças à tecnologia, nós podemos cultuar mesmo à distância, mas virtualmente juntos e espiritualmente também juntos, meu Deus. Em nome de Jesus, antes de qualquer coisa, eu quero mais uma vez colocar a nação brasileira diante do Senhor e colocar toda a humanidade diante do Senhor. Meu Deus, muitas pessoas já perderam a vida por causa desse coronavírus. Que o Senhor dê sabedoria, ó Deus, à liderança médica do Brasil, à liderança médica do mundo, a OMS, para que possam, ó Deus, o mais rápido possível conseguirem vacina, medicamento para ajudar nesse tratamento, para prevenir, para que, ó Deus, nós não possamos mais perder ninguém por causa do coronavírus. Ó Deus, e até que isso aconteça, que o Senhor dê sabedoria a cada pai de família, cada empresário, a saber lidar com a situação econômica de cada um, para que possamos, ó Deus, manter uma saúde financeira nas nossas vidas, na vida na nossa nação. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Derrame, ó Deus, da tua unção, do teu poder, da tua sabedoria sobre nós, para que possamos saber lidar com tudo isso. E que, ó Deus, no dia de hoje, a palavra do Senhor venha encontrar morada em nosso coração e a gente possa crescer, ó Deus, e ser fortalecido por ela. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Queremos colocar também a vida do nosso presidente, que é a nossa autoridade, assim como a tua palavra diz, para orar pelas nossas autoridades. Colocamos a vida do nosso presidente, a vida do nosso governador, a vida do nosso prefeito diante do Senhor. Ó Deus, que o Senhor sustente essas vindas e fortaleça eles, ó Deus, dê sabedoria sempre vinda do Senhor para tomarem as melhores decisões. Em nome do Senhor Jesus é que eu agradeço e oro ao Senhor, meu Deus. Amém. Meus irmãos, algumas observações, alguns avisos, né? Continuamos da mesma maneira. Hoje pela manhã o irmão Gerlen publicou lá em áudio a lição da EBD, né? Nós temos as nossas atividades suspensas no meio da semana. A Angélica quer fazer alguma coisa com as crianças aí, além dos vídeos, né? Mas vamos ver como é que vai ser. E também no domingo que vem, da mesma maneira, as aulas do irmão Gerlen e a pregação à noite. E nós estamos diariamente postando alguns vídeos devocionais, né? Para que os irmãos continuem sendo edificados pela palavra do Senhor. Meus irmãos, aqueles vídeos, eles são bem pequenininhos, né? Eles têm entre 3 e 4 minutos, né? O mínimo que eu quero fazer é 3 minutos, mas não quero passar de 4. A média é que seja 3 minutos e meio, o objetivo é que seja metade, seja 3 minutos e meio, para não ficar muito dispendioso. Nós vemos um tempo em que ninguém para ouvir ninguém. Então o objetivo do vídeo curto é para que realmente a pessoa ouça, para que a pessoa pare um pouquinho e assista aquele vídeo, e realmente tenha a palavra toque ao seu coração. Nós estamos tentando fazer algo que vá ao encontro de cada vida, de maneira objetiva,
né? Então nós contamos com os irmãos para que os irmãos assistam todos os dias, né? Isso é para vocês, é para edificação da igreja, e que os irmãos então assistam todos os dias. O vídeo, apesar de ser pequeno, meus irmãos, ele dá um trabalhinho. Dá um trabalho, primeiro para mim entender o que Deus quer que seja publicado, o que Deus quer falar naquele dia, depois para gravar esse vídeo, né? E depois para editar o vídeo, depois publicar esse vídeo no YouTube, ainda por causa da internet, demora, ele é um vídeo pequeno, ele demora muito tempo para ele aparecer na página, né? Para ele baixar ele para o YouTube e poder publicar. Então eu gravo o vídeo 4 horas da tarde por causa desse tempo, desse problema todo. Então eu queria que você realmente assistisse, deixasse Deus falar com você. E nós temos um canal no YouTube onde está sendo publicado esses vídeos, onde a gente está publicando esses cultos de domingo à noite, né? As aulas da EBD que forem em vídeo vão para lá também. Os vídeos que a Raquel está fazendo junto com a Angélica vão para lá, já estão lá, né? Aliás, está sendo os vídeos que tem mais visualização são os vídeos das irmãs, da Raquel e da Angélica, que fizeram para as crianças, né? Glória a Deus por isso. Então, eu queria fazer um outro pedido para você. Eu queria que você fosse lá no canal do YouTube e se inscrevesse no canal, né? Os irmãos sabem que o YouTube, os canais, eles vivem disso, de inscrição, de curtidas, né? Então, quanto mais inscritos a gente tiver, mais curtidas tiver, isso facilita na hora de alguém achar o nosso vídeo lá, quando for pesquisar, e também dá credibilidade para o canal. Então, se uma pessoa vai ver um vídeo lá e ela vê lá 8 inscritos, 10 inscritos, 20, 30 inscritos, ela pensa, né? Agora, se ela vê lá 100 inscritos, mais 200 inscritos, enfim, e 1000 inscritos, em nome de Jesus, aí é outra história. Então, eu queria que todo mundo da igreja fizesse isso, né? PIB Acreúna, e você vai lá, se inscreve, curte os vídeos para ajudar, para dar credibilidade a esse canal que não é meu, né? É da PIB de Acreúna, então para dar credibilidade ainda mais para a nossa igreja. Os dízimos e ofertas, você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta por depósito, como foi mencionado aqui. Se você precisar dar conta, a gente coloca no grupo aí daqui a pouco, tá bom? Mas se você precisar que busque a sua oferta, o seu dízimo na sua casa, a gente também busca, como a gente tem feito. Essa semana a gente fez isso, por exemplo, tá bom? Para que você continue ofertando, dizimando para a obra do Senhor. Esse tempo é um tempo delicado e os dízimos e ofertas são fundamentais para se manter o trabalho do Senhor, para sustentar a obra do Senhor, para que a gente fique firme até isso tudo passar, tá bom? Então fale conosco, comigo, com a Vanusa, com o Gabriel, que é vice-tesoureiro. Se precisar buscar o seu dízimo, a sua oferta, nós estamos à disposição também para fazer isso, e tudo para honra e glória do nosso Deus, ok? Pra gente, antes de começar a nossa mensagem, hoje a gente vai estar vendo uma música antes da mensagem, que tem tudo a ver com a mensagem, mas que vai especialmente para as nossas crianças, né? Que as nossas crianças, queria que você, quem tiver aí com criança em casa, que está fazendo outra coisa aí, não está vendo o pastor, chama para perto, que essa musiquinha eles vão gostar. Vamos colocar aqui. Muito bem, muito bem. Essa música tem tudo a ver hoje com o que a gente quer conversar com os irmãos no dia de hoje. A palavra que Deus trouxe ao nosso coração para que a gente possa estar meditando, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, eu preciso que você abra a sua Bíblia ou seu celular, seu aplicativo. Imagino que o celular talvez não vai dar aí, né? Talvez você está usando ele agora. Eu quero que você tenha paciência comigo, que eu vou estar, talvez o notebook ele está atrás do celular aqui, eu estou filmando com o celular. E talvez eu vou estar olhando por cima do celular, e é porque eu vou estar vendo as minhas anotações e também colocando essas músicas que vocês estão vendo, tá bom? 1 Samuel capítulo 17, bom? Capítulo 17. O título da mensagem de hoje é Convicção. Quando eu estava preparando, não me veio outra palavra que
que não essa. Convicção. Que você abrisse aí, guardar que todos consigam abrir. 1 Samuel, capítulo 17. Meus irmãos, nós vamos discorrer em alguns versículos desse capítulo, né? Os irmãos sabem que nós estamos nesse momento enfrentando um grande problema, que é o problema dessa pandemia, e junto com ele vêm muitas outras coisas, porque por causa da pandemia tudo parou, o dinheiro parou de circular, então tá tudo meio travado, né? Então quem gosta de esporte não consegue praticar, quem gosta de assistir esporte não consegue assistir, quem precisa trabalhar, grande parte não consegue trabalhar, porque está tudo fechado, quem tem a sua empresa, né, quem estava estudando, pessoas que estão trancando a faculdade, pessoas que estão saindo de escolas particulares. Quer dizer, o coronavírus está acarretando muitos outros problemas, né, e isso traz uma dificuldade muito grande para todos nós, né? E alguns desses problemas, eles se tornam problemas verdadeiramente gigantes diante de nós. Problemas que nós olhamos e vemos o nosso potencial de solução e olhamos para o tamanho do problema e a gente fica desanimado, né? E pensa, puxa vida, eu não sei o que eu faço aqui, eu não vou dar conta, né? Eu não vou dar conta de resolver essa situação, o que eu faço agora, né? Então muitas coisas elas são bem grandes diante de nós, mas nós precisamos ter sabedoria para entender que quem consegue resolver e destruir qualquer gigante diante de nós é o nosso Deus. Para o nosso Deus não tem nada gigante. Muitas coisas podem ser gigantes diante de nós, mas para o nosso Deus não tem nada que seja gigante. No capítulo 17 de 1 Samuel, quando você vai lá no versículo 10 e 11, você sabe o que estava acontecendo aqui, né? O povo filisteu, ele se colocou para guerrear com os israelitas, com o povo hebreu, né? O povo filisteu, que era um eterno inimigo de Israel, se coloca em posição de guerra para enfrentar o povo filisteu, para enfrentar os israelitas. E aí, no meio daquele homem muito grande, que é o conhecido Golias, né? A Bíblia vai dizer que ele tinha cerca de 2,90 metros e era muito forte. E ele se colocou à disposição ali do seu exército, o exército filisteu, e ele falou o seguinte para o povo de Israel: vamos poupar a vida de todo mundo, em vez da gente ficar guerreando, escolha uma pessoa aí para guerrear contra mim, e quem vencer vai ser senhor do outro, ou seja, quem perder vai ser escravo do outro. O exército filisteu estava confiado em Golias. Se Golias perdesse, ele seria escravo dos israelitas, e os israelitas iriam escolher alguém para ir, e se os israelitas perdessem, seriam escravos dos filisteus. Não precisava ter a guerra, apenas o duelo entre duas pessoas ia resolver aquela situação, né? E olha o que ele diz no versículo 10. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul era o rei de Israel, ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Espantaram-se e temeram muito. Resumindo, eles estavam morrendo de medo, né? Eles estavam morrendo de medo, porque realmente Golias era muito grande. Então, quando eles olharam para o inimigo deles e viram que o inimigo deles era literalmente um gigante perto deles, e olhando para eles e olhando para o tamanho do gigante, ele realmente ficou morrendo de medo e ninguém teve coragem de enfrentar, né? E aí, meus irmãos, eu quero levar aqui em consideração uma coisa. Saul, ele era o rei do povo dele. Não, ele era o rei do povo de Deus. A história de Israel, a história do povo de Israel, ela é pautada em muitas e muitas vitórias dadas a Deus, ao seu povo, diante de muitos terríveis inimigos que eles já tinham enfrentado e vencido. Histórias realmente extraordinárias. E o poder de Deus no meio deles, e eles venciam muitas e muitas guerras piores, dilemas muito piores do que esse com Golias. Deus já tinha dado vitória ao seu povo. Israel vencia as suas batalhas.
Mas nesse momento, o rei Saul e o povo de Israel olhou apenas para o próprio tamanho, para o tamanho do inimigo, e se acovardaram em enfrentar. E aí, quando você vai ver o versículo 16 desse mesmo capítulo, diz assim, ó: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Então veja você o que estava acontecendo. Durante 40 dias, o Golias vinha diante do povo de Israel, todo dia ele vinha e falava o que ele falou no versículo 10. Hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Então durante 40 dias, o Golias apareceu diante do povo de Israel e falava assim, em outras palavras: não tem homem aí não? Não tem. Hoje eu estou chamando vocês para briga, vamos embora. Quem é que é homem para me enfrentar? Ele passou 40 dias fazendo esse desafio ao povo israelita e ninguém apareceu. Aí os irmãos sabem que Davi não estava na guerra, alguns dos seus irmãos estavam nessa guerra, e o pai de Davi, porque Davi era um pastor de ovelhas, era o trabalho dele. Davi, então, o pai de Davi pede para que Davi vá até o exército que estava lá em posição para a batalha, levar um lanche, levar alimento para os seus irmãos e para todos aqueles da tropa. Então Davi vai, então deixa suas ovelhas sob o cuidado de outro e vai levar o seu lanche. Quando ele chega lá, o Davi escuta o Golias afrontando a Deus. Olha o que diz o versículo 26. Então, falando Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Olha o que ele diz agora. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Uma coisa que eu queria falar aqui, meus irmãos, quando eu estava lendo esse texto, é que, às vezes, veja você, durante 40 dias, Golias ficou afrontando aquele povo e o povo não fez nada. O povo ficou apenas esperando nada, porque eles ficaram apenas ouvindo aquela afronta durante 40 dias. Davi chega e na hora que ele a ouve pela primeira vez, ele fica indignado. Então o primeiro ponto é: afrontar o nosso Deus é uma afronta a nós. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos percebendo um tempo em que eles dizem muitas coisas sobre nós, sobre os cristãos, sobre Cristo, sobre o nosso Deus, e muitos de nós, ditos cristãos, ficamos calados e fazemos de conta que não é com a gente. Quer dizer, às vezes afrontam o nosso Deus e nós ficamos na nossa, e nós não tomamos uma posição diante dessas afrontas, né? Então, está faltando, me parece que em nós, ou está faltando no tempo de hoje, pessoas como Davi, que quando viu o seu Deus ser ofendido, ser afrontado, ele na mesma hora ele se indigna, ele fica indignado, e ele fala: quem é esse incircunciso? Ou seja, o incircunciso era aquele que não era do povo de Deus, para afrontar ao Deus do exército, o exército do Deus vivo. Quem é esse homem? Então ele fica indignado. Às vezes hoje a gente vê algumas falas, algumas posturas que vão contra a nossa fé e contra o nosso Deus, e nós fazemos de conta que não é com a gente, né? E é interessante que quando eu digo que nós precisamos nos indignar também, entender que a afronta ao nosso Deus é uma afronta a nós, quando nós pensamos nisso, que nós devemos então dar uma resposta, não significa que porque nos afrontaram o nosso Deus, nós vamos ter que afrontar essas pessoas. Entenda o que eu estou dizendo. Mas nós precisamos entender que quando alguém diz algo sobre o nosso Deus, ele está falando com a gente. Quando ele diz algo sobre a nossa igreja, ele está falando comigo. Quando ele diz algo contra o nosso pastor, ele está falando comigo. Quando ele diz algo contra o nosso irmão em Cristo da nossa igreja, ele está falando comigo. E nós precisamos nos importar com isso, né? Davi, quando ouviu pela primeira vez, falou: opa, não, de jeito nenhum. E aí como é que a gente faz? Há muitas maneiras de nós não precisamos afrontar, mas nós temos que enfrentar. Então, para ser redundante, há muitas maneiras de enfrentar a afronta. E a mais especial dela é orando.
Quando você vê algo que vem contra você, contra o seu Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é se colocar em oração ao nosso Deus e colocar a situação diante de Deus. Essa maneira silenciosa é uma maneira que não aparece, mas para mim é a maneira mais eficaz. Sabe quando você fala de guerra que alguém morre e nem veio, sabe de onde veio o tiro? Né? Quando você ora, Deus age, a pessoa nem sabe de onde veio. A pessoa nem sabe por quê. Pessoas que talvez afrontavam você, pessoas que pegavam no seu pé, tiravam sarro de você, de repente elas, de um dia para o outro, elas resolvem parar com isso e elas nem sabem por quê. De repente elas começam a olhar para você com um olhar de amor e elas nem sabem por quê. Mas porque o Deus que opera em nós o querer efetuar, respondendo a minha, a sua oração, ele agiu na vida daquela pessoa e mudou a realidade. Então, não precisa afrontar quem te afronta, mas enfrente quem te afronta, em primeiro lugar, através da oração. A outra maneira é se enchendo de Deus, é cultuando ao Senhor, é lendo a palavra do Senhor, é ouvindo do Senhor, é buscando ao Senhor, é vivendo em comunhão com o Senhor e comunhão com o povo de Deus. Essa semana, em um dos vídeos, nós falamos do Salmo 133, que fala que como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele vai encerrar o Salmo dizendo que ali Deus derrama a sua bênção e a vida para sempre. Então a comunhão também traz vida e bênção para nós. Então a primeira coisa, quando afrontar o nosso Deus é uma afronta a nós, que a gente possa se importar com isso e pensar nisso. Em segundo lugar, ignore as afrontas a você e siga em frente. Então veja bem, se a afronta é para o nosso Deus, nós precisamos nos importar. Agora, se a afronta é contra nós, ignore e siga em frente. Como assim, pastor? Eu vou explicar para você. Nós vemos um tempo também em que o nosso eu parece que está vindo antes do nosso Deus. E aí, quando a afronta é contra o nosso Deus, a gente não se importa tanto. Mas quando a afronta é contra nós, aí sim a gente fica indignado. E aí sim a gente fica preocupado. Parece que tudo é sobre nós e nada é sobre o nosso Deus. Eu estava ouvindo uma entrevista do pastor Paulo Seabra, um pastor com mais de 40 anos de ministério pastoral. Ele estava dando uma entrevista para o seu filho, Felipe Seabra, um outro pastor Felipe Seabra, e o filho perguntou: pai, na época, o que mudou hoje? É que o senhor pastoreava para a época de hoje. Uma das coisas que ele menciona é que hoje o eu é muito forte. Está todo mundo, às vezes, preocupado com o seu eu, esquecendo do seu Deus. Esquecendo que se nós temos um Deus, é Ele que tem que ser servido. Nós somos servos. Estamos aqui para servir ao nosso Deus. Né? Então, quando você vê o versículo 32, deixa eu ver se é o versículo, eu li o 26, né? E aí, quando você vai lendo, olha o que vai dizer, 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi. Aí olha o que o Davi diz no versículo 29. Eu acho. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Agora o 30. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. O que o Davi fez, desviou-se dele para outro. O que o Davi fez, meus irmãos, foi dar de ombro para o irmão. O irmão, quando ele começou a perguntar, o irmão começou a questionar ele. E falou: ah, você tá com rolo, rapaz. Você tá mal intencionado, eu te conheço. Davi fala assim: uai, o que eu fiz? Só fiz uma pergunta. E ele vira para o outro lado e segue a vida. Eu não sei você, eu estava lendo, peguei aqui um negócio, achei interessantíssimo. Quantos de nós deixamos de viver o que Deus tem para nós porque perdemos tempo discutindo com quem não merece a nossa atenção? O irmão do Davi estava de maneira injusta questionando o interesse de Davi. Se Davi tivesse ficado ali discutindo com o irmão, talvez ele não tivesse vivido o que Deus tinha para ele. Então, o que eu estou querendo chegar, meus irmãos, é porque quando a afronta é contra nós, a gente fica tão indignado, é tão fim do mundo, e a gente quer resolver o problema, ir para cima de quem está nos afrontando,
Esquecemos de seguir em frente, de seguir na caminhada que o Senhor tem proposto para nós. Às vezes perdemos tempo com isso. Essa é a grande situação. Davi, ele ignora claramente o irmão e foca na afronta feita a Deus. Você está percebendo? Tem uma afronta sendo feita a Deus e tem outra afronta sendo feita a Davi. Mas Davi ignora a afronta que está sendo feita a ele e foca na afronta que está sendo feita a Deus. Esse é o ponto, meus irmãos. Esse é o ponto. Quando a coisa vier contra nós, a gente ignora e segue em frente. A gente só se importa de verdade mesmo se estiverem afrontando ao nosso Deus. Aí sim a gente toma uma posição. E é tão maravilhoso que aqui a gente pode lembrar de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Foi o que Davi fez. Esqueceu do irmão dele e focou na afronta que estava sendo feita contra Deus para resolver essa situação. Essa é uma grande lição para mim e para você. Que a gente possa pensar nisso. Quando vier uma afronta contra nós na nossa caminhada, ignore, vire as costas como fez Davi e siga diante. E siga rumo ao seu foco com Deus. Foi isso que aconteceu. Então o ponto foi, ignore as afrontas a você e siga em frente. Em terceiro lugar e último, não perca a sua memória com Deus. Esse é uma coisa que a gente sempre fala na igreja, você já deve ter ouvido muitas vezes, mas como diz o título, se não é para perder a memória com Deus, então vale a pena a gente ficar repetindo isso para você não se esquecer. Meus irmãos, a convicção de Davi é emocionante. Lá no versículo 32, olha o que Davi vai dizer. Ele diz assim: Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo, dele era o Golias, teu servo irá e lutará contra o filisteu. Então Davi, ele estava numa convicção, ele estava numa sede, né? Ele estava com, eu vou resolver esse negócio pelo poder de Deus. Deixa comigo. Ninguém precisa ficar mais triste com medo. Eu vou lá. Eu vou resolver. Mas aí no versículo 33, olha o que Saul vai dizer, o rei de Israel. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro, desde a tua mocidade. Meus irmãos, o Saul continuava preocupado com a questão dos tamanhos, continuava preocupado com aquilo que ele via. Então olhava para Davi, via um rapazinho franzino, olhava para Golias, um gigante, e ele ainda estava olhando para os tamanhos, ele ainda estava se pautando diante daquilo que ele podia ver. E aí Davi vai dizer o seguinte, e esse é o texto foco, versículo 34. Respondeu Davi a Saul, eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo então matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Você percebe, na hora que precisou, com certeza, quando o Davi foi enfrentar o urso e o leão, ele sabia que era difícil. Imagina você, um homem matando um urso, um homem matando um leão. Talvez fosse até mais complicado do que o próprio Golias, não sei. Mas ele foi lá e matou os dois pelo poder de Deus. Nessa hora que precisou, Deus traz à sua memória o que ele fez antes, o que Deus já fez com ele antes. E disse, olha, lembra aquela vez? Como é que você fez? Você venceu o urso e o leão pelo meu poder. Como é que eu te dei a vitória? Agora vai ser a mesma coisa. Então isso fortalecia a convicção de Davi. Então Davi estava convicto que Deus ia dar a vitória para ele. Ele sabia que ia conseguir. Ele compartilharia as suas memórias com Saul para tentar convencer Saul também. Falou, Saul, fica tranquilo. Deus é comigo, ele vai me dar vitória. O Deus de Israel está comigo. Eu vou vencer como venci o urso e o leão. Então, meus irmãos, nós não podemos esquecer das batalhas que nós já vencemos pelo poder de Deus. Que outros problemas nós já enfrentamos aí e Deus nos deu a vitória. Diante desse coronavírus, dessa pandemia, a gente realmente se preocupa, a gente fica receoso, porque a gente sempre quer saber como vai ser, meu Deus, como vai ser daqui para frente, como vai ser, como que eu vou fazer, E aí Deus diz, olha, vai ser do mesmo jeito que foi sempre. No fim,
eu cuidei de você. Essa é a certeza, essa é a convicção que a gente tem que ter. E o que ajudava Davi a ter convicção era lembrar do passado, era lembrar do que Deus já tinha feito. A minha oração é que Deus traga a minha e a sua memória as vitórias que Ele já nos deu, as batalhas que nós já vencemos pelo poder dEle, para que a gente possa ficar tranquilo, confiante, que nós vamos vencer mais essa batalha. Agora, no versículo 37, ele diz assim, ó, é lindo esse versículo, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Então você percebe aí, Saul acreditou no Davi e agora Saul passou a confiar no Deus de Davi. E agora o Davi vai vencer. Aí olha o que ele vem, olha o que diz no versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. A impressão que Davi fala assim, não, ótimo, que beleza, você vai vencer. Mas vamos pôr uma armadura, né? Vamos pôr uma armadura. Então, Saul continuava, meus irmãos. Primeiro ele olhou para o tamanho de Golias, olhou para o tamanho do exército. E aí não teve coragem. Ele olhou, ninguém dali teve coragem de enfrentar Golias. Aí ele olha para o tamanho de Golias, olha para o tamanho de Davi. E ele continua incrédulo, fala, não vai dar certo. Aí Davi conta uma história, compartilha as suas vitórias com Saul para ver se convence o coração de Saul. Saul então fala assim, não, então Deus seja contigo, vai mesmo. Mas vamos pôr armadura? Então você percebe que Saul não estava convencido. Não adianta, Saul não estava convencido. Ele queria ainda colocar uma armadura. Só que aí você conhece a história, você sabe que Davi coloca a armadura, mas ele não consegue sair com aquela armadura, ele não consegue, depois ele pede para que se tire aquela armadura dele, porque ele não vai conseguir enfrentar Golias com aquela armadura, né? Então você sabe que ele não consegue enfrentar, ele não consegue destruir, ele não consegue ir com aquela armadura. Mas o final da história você já conhece, um final extraordinário, essa história é maravilhosa, porque Davi, ele vai e ele pega as suas pedrinhas e com uma funda ele enfrenta Golias. Golias dá risada dele, mas ele continua convicto de que Deus vai dar a vitória. Ele acerta a cabeça do Golias com uma pedrada, depois ele com a espada de Golias corta a cabeça de Golias, e aí o povo filisteu começa a fugir, o exército filisteu, e o exército de Israel corre atrás, e enfim a vitória é dada ao povo de Israel através da vida de Davi. Eu queria recapitular com você 3 coisas que nós falamos hoje. A primeira, que a gente se importe quando o nosso Deus for afrontado. Que a gente se importe com que quando alguém afronta o nosso Deus, afronta a nossa igreja, afronta o nosso pastor, afronta o nosso irmão em Cristo. Que a gente possa se importar com isso. A segunda coisa, que a gente ignore as afrontas que são feitas a nós e foquemos nas afrontas feitas a Deus. Falamos sobre como é que a gente enfrenta isso, sobretudo com a oração. Em terceiro lugar, nós falamos sobre você não perder a sua memória com Deus. Em cada gigante que aparecer na sua vida, você se lembre do gigante que Deus já destruiu, já derrotou para você. E que isso faça com que você possa continuar firme no Senhor. Eu queria concluir dizendo o seguinte, o poder que havia em Davi não precedia dele. A confiança de Davi não era nele, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que acontecia é que Davi tinha um coração conforme o coração de Deus. Agora, a Bíblia nunca disse que não possa haver outras pessoas. Na verdade, para mim, eu entendo que Davi é um padrão, para que todos nós possamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Homens e mulheres que tenham um coração como o coração de Deus. Eu queria desafiar você a colocar o seu coração sintonizado com o coração de Deus. Queria desafiar você a sintonizar nesse tempo agora de transmissão online, né? Essa palavra é muito usada, que você sincronize o seu coração ao coração de Deus. Eu queria que você ouvisse uma música agora e durante essa música você pensasse sobre isso, observasse bem a letra, curtisse a melodia e no final a gente vai estar orando por isso para a gente poder encerrar, tá bom? Vamos lá.
e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos tu tens para mim. Te convence aqui. Quero agradar-te, cumprir teu querer. Caminhando em graça vou obedecer. Tu és do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente te amar. Glória quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou meu ser. O olhar tão doce que amou meu ser. Muito bem, meus irmãos, eu queria orar com vocês nesse momento, pedindo ao Senhor que cuide do seu coração e do meu, que o meu e o seu coração possa continuar sintonizado na frequência do coração de Deus. Eu estava lendo um pouco sobre neurociência e vendo o que acontece com o nosso cérebro nos dias de hoje, né, em situação de isolamento. E muitas coisas acontecem porque a nossa mente não é estimulada, a gente fica irritado, a gente começa a ter, às vezes, até os nossos princípios que foram forjados pela palavra de Deus sendo colocados em xeque, sendo enfraquecidos, né? E aí eu me lembrei, quando eu estava lendo de Romanos 12, 1 e 2, o texto da minha conversão, compartilhei ontem com os jovens, quando conversamos, e tem uma parte que fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o que tem na nossa mente é tudo aquilo que a gente colocou lá dentro, né? Então, nesse tempo onde está faltando o nosso contato, está faltando o nosso abraço, está faltando a nossa presença um do lado do outro, que a gente possa continuar alimentando a nossa mente da oração, da palavra de Deus, com as músicas do Senhor Jesus, para que a gente consiga continuar firme nos caminhos do Senhor, né? Que a gente possa pensar naquilo que realmente produz coisas de Deus na nossa vida. Eu quero orar com você, pelo seu coração, pelo meu, para que a gente tenha um coração segundo o coração de Deus, convictos como era o Davi. Vamos orar? Deus maravilhoso, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e pedir, ó Deus, clamar ao Senhor pelo meu coração, pelo coração de cada crente em Cristo Jesus, de cada um que está ouvindo essa mensagem. Ó Deus, que nesse tempo de isolamento possamos encher o nosso coração daquilo que agrada ao Senhor. Nós possamos, ó Deus, alimentar o nosso coração da Tua palavra, alimentar o nosso coração de tempo de oração com o Senhor, alimentar o nosso coração com as Tuas músicas, alimentar a nossa mente com tudo isso. Ó Deus, para que o nosso coração continue sintonizado com o Senhor, que a frequência do nosso coração sintonize na frequência do Teu coração, que não haja chiados no nosso coração, que não haja, ó Deus, sujeira no nosso coração, que não haja nada, ó Deus, que desagrade ao Senhor. Porque um coração puro, uma mente limpa é que mantém a nossa convicção.
que nós possamos, ó Deus, nos alimentar do Senhor, ó Deus, para ser convictos assim como Davi, para na hora dos gigantes a gente tenha convicção da vitória, para que na hora que os gigantes apareçam diante de nós, a gente possa ter essa convicção de que o Senhor é conosco, que nós não sabemos como vai ser, como é que vai se dar a batalha para que a gente possa vencer, e que nós não precisamos saber, o Senhor sabe como vai ser. O nosso trabalho é confiar no Senhor e usar aquilo que podemos e aquilo que sabemos. Davi confiou no Senhor e ele era muito bom com a funda para jogar pedra. Era a maneira que ele tinha, então ele deu o melhor dele naquilo que ele sabia. Escolheu as 3 melhores pedrinhas que ele encontrou, mirou bem na testa do Golias e acertou, e a vitória foi dada a Davi. Que nós possamos dar o nosso melhor dentro daquilo que podemos e sabemos, dentro das nossas limitações. Entender que o sobrenatural não é nosso, mas é de Deus, e Deus vai agir. Mas essa confiança, essa convicção, ela só permanece com uma mente limpa, com um coração puro. Que nós possamos nos encher de tudo para manter esse coração limpo, para manter essa mente pura. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir por cada um que está assistindo agora esse vídeo. Ó Deus, que a mão do Senhor esteja sobre cada vida. Eu quero colocar cada um que está vendo agora diante do Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja agindo em cada família, em cada coração, em cada casamento, na vida profissional, nos estudos, seja no que for. Que a mão do Senhor esteja sobre cada vida, ó Deus, e que cada um possa sentir, ó Deus, o Senhor cuidando, sustentando e fortalecendo. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe cada um que está aqui agora vendo esse vídeo para a glória do Senhor. Dê convicção, dê um coração sintonizado com o teu coração. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Nós terminamos o culto, né? Dizendo, se você quiser dizer da sua casa, eu não vou ouvir, mas Deus sabe, né? Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Salmo 4:8. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Tenha um domingo maravilhoso, restante de domingo, e uma semana abençoada em Jesus Cristo. Amém? Intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar,